Moça, só um pedaço de pão, pelo amor de Deus. Foi essa frase que fez o coração de Aninha gelar logo cedo, num daqueles passeios matinais com Theo, o menino de 3 anos de quem cuidava. A cidade de São Paulo ainda acordava. Buzinas ecoavam ao longe, mas aquela voz fraca e pedinte parecia atravessar qualquer barulho. O homem sentado na calçada do Parque Ibirapuera não parecia qualquer pedinte. Roupas gastas, barba por fazer, mas um olhar diferente, profundo, cheio de tristeza e, ao mesmo tempo, de uma dignidade estranha. Theo, curioso, apontou o dedinho e sussurrou: "Tia Aninha, ele tá com fome?" A babá respirou fundo, puxou o carrinho e sorriu para acalmar o menino, mas por dentro algo queimava. O homem não pedia dinheiro, não se arrastava, só estendia a mão em silêncio, esperando um gesto. Naquela manhã, Aninha seguiu adiante, mas aquela imagem ficou grudada em sua mente como uma ferida aberta. Antes de começar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade agora? Quero muito saber. E já aproveita para curtir o vídeo, compartilha com alguém que ama histórias emocionantes e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas. No dia seguinte, não resistiu. Saiu da mansão dos Valente, levando escondida uma sacolinha com pão, um pedaço de bolo e um café quente na garrafa térmica. Quando passou pelo portão do parque, lá estava ele outra vez, sentado no mesmo degrau, com o mesmo olhar perdido. "Bom dia, seu moço. Trouxe isso aqui para o senhor", disse, estendendo a sacola. O homem a olhou longamente, como se não acreditasse. Depois de segundos que pareceram eternos, aceitou. "Obrigado, minha filha. Deus ainda coloca anjos no caminho da gente." Essas palavras fizeram Aninha sentir um arrepio. Theo sorriu, batendo palminhas, e naquele instante começou uma rotina que ninguém poderia imaginar no que iria se transformar. A cada dia, Aninha trazia algo a mais: uma fruta, um pedaço de queijo, até um cobertor numa manhã mais fria. O homem, que disse se chamar Hélio, não falava muito sobre si, mas quando falava, surpreendia. Citava livros, comentava sobre a história de São Paulo, sabia coisas que ela nunca tinha aprendido na escola. Não parecia apenas um mendigo. Havia algo escondido ali, mas Aninha não perguntava, apenas oferecia respeito. O problema é que, quanto mais se aproximava dele, mais arriscava ser descoberta, porque na mansão ninguém podia saber que a babá gastava tempo e comida com um desconhecido. O pai do menino, Ricardo Valente, era um dos empresários mais ricos do Brasil e não admitiria amizades perigosas. O que Aninha não imaginava é que esse segredo iria explodir de um jeito que mudaria tudo. Numa manhã chuvosa, o que era rotina virou desespero. Hélio estava encharcado, tremendo de febre, tossindo sem parar. Theo, preocupado, puxava a mão da babá. "Ele tá dodói, tia Aninha." O coração de Aninha disparou. Sem pensar 2 vezes, chamou um carro por aplicativo e levou o homem direto para o pronto-socorro. Na recepção, olharam torto. "Parente?" perguntaram. "É, um conhecido", respondeu ela, tentando convencer. A triagem foi rápida. Pneumonia grave. Precisaria de internação, remédios caros e acompanhamento. Mas quem ia pagar? Aninha suspirou fundo, sabendo que aquilo ia custar mais do que tinha. E ainda assim, decidiu ficar. Abriu mão do horário, mentiu para a mansão. A chuva atrasou o passeio. Não contou que estava passando a noite em uma cadeira dura de hospital, com Theo no colo e Hélio deitado, quase inconsciente, ao lado. 2 dias depois, veio a bomba. Um remédio essencial não estava disponível pelo SUS. O valor, 750. Aninha abriu a carteira, riu de nervoso. Tinha apenas de 90. Correu até a farmácia vizinha, implorou por desconto, mostrou o celular velho, tentou vender na hora. O atendente balançou a cabeça. "Só se a senhora tiver algo de valor mesmo." Foi então que Aninha tirou do pescoço uma correntinha de ouro que tinha herdado da mãe. Última lembrança da família, o bem mais precioso que guardava.
Quanto dá por isso? Perguntou com os olhos marejados. Recebeu o suficiente, comprou os remédios e voltou correndo. Quando colocou os comprimidos na mesa da enfermeira, sentiu o coração se apertar. Não pelo dinheiro, mas pelo sacrifício. Theo percebeu e disse baixinho: "Você é a heroína dele, tia Ninha." Ela sorriu fraco. Mal sabia que alguém estava vendo tudo aquilo. No corredor do hospital, um homem discreto de terno simples observava. Tinha olhos atentos e postura de quem carregava poder, mas se misturava como qualquer visitante. Conversou em voz baixa com a assistente social, anotou algumas coisas em um caderninho e fez uma ligação curta. "Achei a pessoa certa. Ela não tem ideia do que está fazendo, mas é de verdade." A Ninha não percebeu nada. Estava focada em Hélio, que começava a melhorar devagar. Para ela, era só mais um gesto de bondade. Para quem observava, aquilo era a prova de que ainda existia amor genuíno no mundo. O que a Ninha não sabia é que o segredo de Hélio era muito maior do que imaginava, e que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando Hélio recobrou a consciência, olhou para a Aninha como quem olha para um anjo. "Você não sabe o que fez por mim", murmurou com lágrimas nos olhos. Ela sorriu, ajeitou o cobertor e respondeu: "Só fiz o que qualquer pessoa faria." Mas no fundo, sabia que não era bem assim. Quase ninguém parava para olhar para os invisíveis da cidade. Quase ninguém sacrificaria o que ela sacrificou. E foi aí que algo estranho começou. Hélio, mesmo debilitado, falava coisas que não batiam com a vida de um morador de rua. "Quando você crescer, Theo, nunca confie cegamente em acionistas. Eles só pensam nos números." A Ninha gelou. Como um mendigo sabia de acionistas? Ele falava como alguém que já tinha estado no topo. Mas ela não quis perguntar. Não ainda. Naquela noite, ao delirar pela febre, Hélio mencionou um nome: Ricardo Valente. "Eu preciso acertar as contas." A Ninha congelou. Ricardo era justamente o patrão dela, pai de Theo, um dos homens mais ricos do país. Como aquele mendigo sabia o nome dele? Ficou sem chão. Não contou para ninguém, mas o coração disparava. Seria coincidência? Ou aquele homem tinha uma ligação escondida com a família Valente? Não dormiu naquela noite. Só pensava nisso. No dia seguinte, Hélio fingiu que não lembrava de nada. Mas a Ninha sabia que não era invenção. Era um segredo. E quanto mais ela descobria, mais perigoso parecia ser. Foi quando outro detalhe surgiu. Um celular caro escondido no fundo da mochila de Hélio. Velho, com a tela quebrada, mas claramente de última geração. Ela o viu por acaso quando ajeitava a manta. E no fundo da tela, quando acendeu por engano, apareceu uma foto. Hélio de terno, ao lado de políticos conhecidos. A Ninha ficou sem ar. Quem era aquele homem, afinal? Não podia mais ser apenas um mendigo. E antes que pudesse entender, Hélio pediu segredo. "Não fale disso com ninguém, minha filha. Se souberem quem eu sou, tudo pode desmoronar." E foi aí que a Ninha percebeu. A vida dela estava entrando numa história que parecia maior do que podia suportar. Mas ela já não tinha como voltar atrás. O tempo passou e Hélio parecia mais forte, mas seus olhos guardavam algo que não cabia mais em silêncio. Numa tarde cinzenta, chamou a Ninha para conversar num banco afastado do hospital. A voz dele estava séria, firme, mas ao mesmo tempo carregada de dor. "Aninha, preciso te contar uma parte da verdade, porque não dá mais para esconder. Você me tratou como ser humano, quando todos me viram como lixo. Mas eu não sou apenas esse velho que você conheceu na rua." O coração dela disparou, porque já desconfiava de segredos, mas não imaginava a proporção. "Eu já fui um homem muito rico, sócio oculto de uma das maiores empresas deste país, mas fui traído por quem mais confiava. E entre esses nomes está Ricardo Valente." O sangue de Aninha gelou. Ricardo, o patrão, pai de Theo, o milionário que a empregava. Ela não sabia se corria, se acreditava ou se guardava segredo. Mas uma coisa ficou clara.
A vida dela nunca mais seria a mesma depois dessa revelação. Aninha tentava organizar os pensamentos. Mas como assim? O senhor conhece o Dr. Ricardo? Ele é meu patrão, disse quase gaguejando. Hélio suspirou fundo, os olhos marejados. Eu conheci o Ricardo quando ele não era ninguém. Foi ao meu lado que ele começou, aprendeu, cresceu. Eu confiei, entreguei documentos, segredos, minha própria vida nos negócios. E sabe o que recebi? Uma punhalada. Ele tomou meu nome dos contratos, me varreu das reuniões, me transformou em sombra. Quando minha esposa morreu, eu já não tinha mais forças para lutar. Foi aí que decidi sumir, viver como invisível, porque preferi sentir na pele o que é ser esquecido, a viver cercado de falsos amigos e filhos interesseiros. Aninha escutava com o coração acelerado, sentindo que estava no meio de uma bomba relógio. O que ele dizia tinha detalhes demais para ser mentira. Mas por que revelar isso a ela? Por que agora? A resposta estava nos olhos cansados de Hélio, porque depois de tanto tempo, ele acreditava nela. No mesmo dia, um episódio mudou tudo. Enquanto Aninha acompanhava Hélio pelos corredores, 3 carros pretos pararam em frente ao hospital. Homens engravatados desceram em passos firmes, olharam listas nas mãos e foram direto até a recepção. Viemos procurar o senhor Hélio Ramos, disseram friamente. O coração dela quase saiu pela boca. Theo, sem entender nada, perguntou inocente. Tia Aninha, esses moços querem o vovô Hélio? A enfermeira chamou-os discretamente, e logo depois surgiram advogados com pastas de couro e crachás da Holding Valente. O ar ficou pesado. Aninha mal conseguiu respirar quando reconheceu o nome no crachá. Era a equipe jurídica do patrão. Eles queriam falar com aquele homem que, até dias atrás, parecia apenas um mendigo. E antes que pudesse processar o que estava acontecendo, alguém sussurrou perto dela. Segura firme, menina, porque a verdade que vai vir à tona vai virar sua vida de cabeça para baixo. O salão reservado do hospital se encheu de tensão. Ricardo Valente, o próprio, apareceu de terno impecável, expressão fechada e olhar de quem estava acostumado a mandar e ser obedecido. Mas quando bateu os olhos em Hélio, parado ali, o choque foi impossível de disfarçar. Você! Disse entre dentes como se tivesse visto um fantasma. Hélio levantou-se devagar, o corpo ainda frágil, mas a voz firme como aço. Sim, Ricardo, sou eu. E chegou a hora de acertarmos nossas contas. Os advogados abriram as pastas, mas Hélio foi mais rápido. Tirou documentos velhos, amarelados, mas com assinaturas inconfundíveis. Eram registros de fundação, contratos de sociedade, atas de assembleias, provas de que ele estava lá desde o início. O silêncio pesou. Ricardo empalideceu. Aninha sentiu as pernas tremerem, Theo a apertar a mão. Era como assistir a um capítulo secreto da história que ninguém conhecia, revelado diante de todos. Ricardo tentou se defender, dizendo que tudo aquilo estava ultrapassado, que os papéis não tinham valor. Mas Hélio deu um passo à frente e completou. Eu não estou atrás de dinheiro, não quero a sua empresa. Eu quero apenas mostrar que mesmo depois de tudo que perdi, ainda existe justiça. E mais do que isso, quero provar que existem pessoas que amam sem esperar nada em troca. Essa babá aqui, essa moça que vocês nem notam, deu mais valor à vida do que qualquer sócio, advogado ou filho ingrato. O salão ficou em silêncio. Aninha não sabia onde enfiar o rosto, emocionada e assustada. Os advogados cochichavam entre si, e Ricardo já não tinha a mesma postura altiva. Pela primeira vez, parecia acuado. Theo, sem entender muito, bateu palminhas e disse em voz alta, Tia Aninha salvou o vovô. E todos ouviram. Foi nesse instante que Hélio fez o gesto mais inesperado da sua vida. Revelou que, mesmo na miséria aparente, ainda tinha acesso a um patrimônio oculto, valores que havia protegido antes de desaparecer, e anunciou que destinaria grande parte desse dinheiro a um fundo social em nome de Aninha,
para ajudar crianças carentes e famílias em situação de rua. Ela mal conseguia acreditar. Você cuidou de mim sem saber quem eu era. Agora é minha vez de cuidar de você. Disse que não queria vingança, mas sim legado. E ali, diante de todos, devolveu dignidade a si mesmo e esperança a muitos. Ricardo abaixou a cabeça, envergonhado. Pela primeira vez, abraçou Theo de verdade, sem máscaras. Aninha chorava. E a lição ecoou para sempre. Às vezes, basta um pedaço de pão oferecido com amor para mudar destinos. Porque a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas no coração de quem ainda acredita na bondade. E você, o que faria no lugar dessa babá? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler sua opinião. Ah, e não esquece, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história emocionante que pode mudar o jeito que você vê a vida.